Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra e rogamos que por ela o Senhor nos oriente. Que através do teu Santo Espírito o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, cale profundamente essa palavra em nós, para que a vivamos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, se vocês estão prestando atenção aí, o pastor já leu Salmo 133, João 17, que fala da união. Cantamos vários cânticos sobre união, e não é possível que o pastor pregaria sobre outra coisa que não fosse a união que nós temos uns para com os outros, e a união que nós temos com Cristo Jesus. Isso, como nós cantamos, é precioso, é uma interdependência maravilhosa. E um grande exemplo de união e desunião é a Torre de Babel. Não é a novela, não. Se você for um noveleiro, você pode estar pensando na Torre de Babel, a novela lá. Não. Torre de Babel, a história que acontece lá em Gênesis, no capítulo 11, quando os homens têm a ideia de se unirem e, juntando forças, construir uma torre que alcance o céu. Presunção, não? Daqui nós jamais seremos espalhados, estaremos unidos e juntos e alcançaremos o céu. Em outras palavras, nem Deus poderá conosco. Olha a união que pode fazer. E de fato, Deus olhou aquilo e falou: olha, não é bom isso que eles estão fazendo. Não porque eles estavam ameaçando a soberania de Deus, jamais. Mesmo que os homens alcancem os céus, alcancem a estratosfera, como já alcançou, vá para um outro planeta, consiga colonizá-lo, consiga fazer ali coisas incríveis, o homem jamais será como Deus. Jamais terá o poder que Deus tem, jamais será eterno como Deus é, jamais será autossuficiente como Deus é, jamais será plenamente bom, plenamente amoroso, plenamente santo e perfeito como é o nosso Deus. Não conseguimos chegar nisso, mas esta união deles faria com que eles alcançassem coisas grandiosas, mas ruins. Coisas grandiosas e ruins, pastor? Claro. Adolf Hitler fez coisas grandiosas. Ele fez com que a Alemanha fosse unida. Um partido grande se uniu e conseguiu fazer massacres inacreditáveis quando você para observar o quantos morreram na mão dos alemães sob o domínio de Adolf Hitler. Foi terrível. Fez coisas grandiosas e terríveis. A união pode trazer essas coisas, ou também pode fazer que no momento de pandemia, pessoas do outro lado do mundo enviem auxílio e sustento para aqueles que estão passando fome em algum lugar. A união, ela é maravilhosa. Ela pode servir para coisas boas e ruins. Ela pode servir, nós podemos nos juntar para fazer mal para alguém, ou nós podemos nos juntar para abençoar muitas pessoas. E aqui, este vínculo desta união, essa união a qual nós fomos chamados, é uma união para estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um com os outros para um propósito, o propósito ao qual nós fomos chamados para realizar aqui na terra. Então o que nós lemos aqui, observamos, é que nós fomos chamados, fomos vocacionados. Vocação é uma palavra muito importante, muito interessante que tem aqui na carta de Paulo aos Efésios. Nós fomos vocacionados a uma vida digna e de unidade pela fé. Nós fomos chamados, nós fomos separados, nós fomos colocados assim como a nossa prioridade, uma vida digna e de unidade pela fé em Cristo Jesus. Paulo, na carta aqui aos Efésios, aqueles que estudaram comigo pela manhã aqui na escola dominical, viu um pouquinho o que Paulo estava falando
sobre Paulo falando ali da dificuldade que eles enfrentaram lá em Atos 18, 19, quando acontece ali todo um tumulto acerca da deusa Diana, que os ourives acabariam perdendo um pouco do seu sustento, porque alguns estavam se convertendo e não queriam mais comprar as coisas idólatras. Então causam um alvoroço na cidade, não conseguem conversar porque o homem é essencialmente egoísta e ganancioso, então isso causa ali uma bagunça enorme. Então Paulo ele os instrui ali e depois ele instrui também por cartas, falando para eles ficarem firmes, que eles foram eleitos e vocacionados. Há uma graça que os alcançou para que eles fiquem firmes nisto e eles são salvos. No capítulo 1 ele vai falar sobre a salvação. Depois ele vem discorrer acerca de vários outros assuntos, né? A nossa eleição, a vocação para uma vida coerente. E aqui ele começa a falar um pouco mais sobre a praticidade dessa vida de santidade, dessa vida de vocação, dessa vida de um eleito de Deus. Se eu sou um eleito, se eu sou um salvo, o que eu faço? Se o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi em meu favor, como que eu devo agir no meu dia a dia? É a pergunta que Paulo começa a responder aqui. Ele começa a responder a partir do capítulo 4 e ele vai até o fim de sua carta explicando como se dá esta vivência, como dá a praticidade. Eu creio em Jesus e o que eu faço? Ele vai narrar aqui. Então o primeiro versículo nos diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então nossa vocação, o nosso chamado. Antes de falar de dignidade, antes de falar de como viver essa vocação, é principal a gente entender o que é essa vocação. O que é o nosso chamado? Vocação, essa palavrinha vocação. Se você ainda não fez o seu teste vocacional, talvez você não saiba o que significa. O que é o teste vocacional? É quando você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Bom, eu gosto de animal, mas eu não sei se eu quero ser veterinário. Bom, eu gosto de números, eu não sei se eu quero ser um matemático, um físico. Bom, eu gosto de jogar no celular, eu não sei se eu vou ser um gamer. Qual é a vocação? O que você vai fazer da sua vida? É isso. O teste vocacional é para que as suas características, aquilo que você é bom, o psicólogo vai ver, você é bom nisso, você é bom nisso, você é bom nisso. Bom, uma profissão boa para você seria esta. Você está mais nas áreas das humanas, talvez no trato com pessoas, talvez a assistência social seja algo bom para você, você gosta de ajudar. Talvez você como um assistente social ser uma pessoa maravilhosa. Olha, você não se dá tão bem assim com as pessoas, o seu trato com as pessoas é um pouco mais frio, mas você é um ótimo calculista. Então talvez você mexendo aqui na área da tecnologia da informação, a área de TI, seja um bom ramo para você. Você não lida tanto com pessoas, você lida mais com máquinas, talvez seria muito bom para você agir nessa área. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Então, entendendo que a nossa vocação para o trabalho pode ser essa, mas aqui quando nós falamos desta vocação, a vocação a que fostes chamados, Paulo está falando aqui mais ou menos assim: qual é o sentido da sua vida? Para que você existe? Para que você vive? Para que você respira? Para que você trabalha? Para que você toma banho? Para que você se arruma? Por que você faz o que faz? Por que você vive da maneira pela qual você vive? Qual é a essência da sua vida? Mais ou menos isso. Quando a gente para pensar, fala, ué, é verdade. Qual é o fim do homem? Qual é o propósito da humanidade? Isso é a vocação. Para que nós fomos chamados. Por que Deus nos chamou? Por que Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo, como diz em Efésios, no capítulo 1? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Às vezes a gente pergunta, o que eu quero fazer? Mas uma pergunta interessante é, qual é o propósito de Deus para mim? O que Deus quer que eu faça? Qual é a vocação dele para mim? O que eu tenho que fazer da minha vida? Onde eu vou chegar? Bom, nós somos vocacionados pelo próprio Deus antes da fundação do mundo para cumprir um propósito dele através da nossa vida. Deus nos escolheu para que nós fizéssemos uma coisa, ou várias outras, mas tem um propósito, tem um foco específico. Qual é ele? E algo interessante que a gente tem que parar para pensar, quando eu falo um propósito, não pense que é fazer uma missão, como um soldado faz,
cumpra a missão e pronto, vai para casa e descanse para o resto da sua vida. Não. Este propósito, essa vocação, essa missão é algo contínuo. Não é fazer uma coisa simplesmente, mas no decorrer de toda a minha vida, como eu vou agir. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Bom, ser pastor e cuidar do rebanho do Senhor, de várias maneiras diferentes. Qual é o propósito de Deus para a sua vida no plano salvífico dele? Pensando em igreja, não 4 paredes, mas pensando no corpo que nós cantamos, que somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados. Essa função do corpo, qual que é a minha? Eu sou uma junta? Eu sou um músculo? Eu sou um nervo? Eu sou uma unha? Eu sou um ouvido? Eu sou um nariz? Eu sou uma unha encravada do dedão do pé direito? Causando dor para o corpo? Eu sou aquele machucado que não sara? O que será? Que parte que eu sou? Qual é a minha vocação? Pelo que eu fui chamado para exercer ali? Um ponto importante para a gente lembrar, e principalmente as crianças aí entenderem não é o que você vai ser quando crescer, mas o que Deus quer que você faça agora na sua vida. Para a honra e glória de Jesus, aquele que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por mim, o que eu tenho que fazer hoje? Qual é a minha vocação agora? Bom, primeiro, é bom a gente entender isto, essa vocação. Nós fomos chamados para um propósito. E agora nós vamos entender aqui que nós fomos chamados para viver em dignidade de acordo com este propósito. É o que ele diz. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. O que é andar de modo digno? O que é dignidade? Bom, dignidade, dita aqui por Paulo, é andar de acordo, é andar em conformidade, é andar seguindo um certo padrão. É assim, nós éramos miseráveis, desprezados, desamparados, pecadores, perdidos no lamaçal do pecado, até que Cristo vem ao nosso encontro, nos retira do lamaçal do pecado através da sua morte, ressurreição e ascensão, e nos faz agora dignos de viver uma vida santa, plena e perfeita. Antes estávamos cegos, tateando, perdidos no mundo, tentando encontrar por onde quer que nós estivéssemos andando. Cristo faz com que a escama dos olhos caia, enxergue o nosso pecado, Ele faz com que nós entendamos o que é certo e errado, Ele faz com que nós entendamos quem é Ele e o que Ele quer de nós, e a partir daí nós começamos a viver de uma maneira que Ele quer que nós vivamos. Isso é viver em dignidade. Viver em dignidade é viver da maneira que Cristo quer que eu viva a minha vida. Então não é mais ou menos assim. Tem pessoas que falam, então eu não estou pronto, né? Quando eu melhorar eu vou para a igreja. Tem gente que vai citar isso. Não, quando eu for uma pessoa um pouco melhor eu começo a ir para a igreja. Eu não estou preparado ainda para exercer a minha vocação. Eu ainda preciso ser preparado para viver desta maneira. Bom, eu já disse e volto a repetir. Jesus Cristo é quem nos torna dignos. Ele é quem nos dignifica. Ele é quem nos santifica. Ele é quem nos justifica e glorifica, conforme Romanos capítulo 8. Cristo Jesus faz isso em nós através do seu sangue. O Espírito Santo aplica isso na vida daquele que crê no unigênito Filho de Deus. Então, tendo a capacitação de Deus, a partir da morte de Cristo Jesus, nós não precisamos esperar ser pessoas melhores, porque Ele faz isso enquanto nós trabalhamos para a honra e glória dEle. Enquanto eu vivo, enquanto eu sirvo, enquanto eu ajudo, enquanto eu amo o próximo, eu vou aprendendo. Aprendendo o quê? O versículo seguinte vai dizer para nós: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, quando nós servimos, quando nós trabalhamos, é desenvolvido em nós humildade, mansidão, longanimidade e amor para suportar os irmãos. O que é isso? É um resumo do fruto do Espírito em Gálatas 5. Quando o Espírito Santo entra na pessoa, converte, salva, sela, quando a pessoa reconhece, fala, eu sou salvo. Cristo entrou em mim, mudou a minha vida, eu percebo isso, sou nova criatura. Você está apto, a partir desse momento, a viver o fruto do Espírito.
E aqui é um resumo. Eu vou citar mais ou menos o que seria cada uma dessas coisas para que nós entendamos e sigamos. Primeiro, ser humilde. É um estado de espírito que agrada a Deus. Ele preserva a alma em tranquilidade. Nos torna paciente diante das provações, como foi com Jó, diante de toda a destruição de tudo aquilo que ele tinha. Ele pôde reconhecer que nada era dele. Isso é humildade. Reconhecer que nada é seu e tudo é de Deus. Reconhecer que nada consegue, mas Deus é que por meio de você faz com que você alcance alguma coisa. Cristo nos deu o exemplo de humildade. Como diz em Filipenses 2, versículos de 6 a 8. Pois sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumiu forma de servo e suportou a morte de cruz. Cristo Jesus nos dá o exemplo de humildade. Estando no céu, ele esvazia da sua glória e passa sofrimento, dor, fome aqui na terra, experimentando aquilo que nós vivemos em sua própria carne. Ele foi humilde. Devemos ser levados sempre à humildade, lembrando de quem nós somos, pecadores e carentes de Deus, e pelo pensamento que este é um caminho que honra ao nosso bom Deus, e que muitas promessas são feitas aos humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus despreza os soberbos, mas dá graça aos humildes. E se você der uma pesquisada na Bíblia sobre humildade, vai ver quantas bênçãos Deus derrama sobre aqueles que reconhecem quem são e que dependem única e exclusivamente de Deus. Outra coisa que ele vem dizer, depois de humildade, ele vem falar sobre mansidão. Ser manso não é ser um cachorro que não morde. Às vezes a gente pensa nisso. Ele é mansinho. Normalmente a gente usa esse palavreado para animais que não agridem. É para isso que a gente usa. A gente não usa manso para mais nada. A gente só usa manso para falar de um cachorro que não morde, que é ou não é manso. Mas mansidão aqui, ela envolve ser calmo, buscar o bem, não buscar resolver as coisas na força. Ser manso é dar a outra face. Ser manso é caminhar a segunda milha. Ser manso não é ser bobo. Ser manso é responder em amor. Se a pessoa lhe veio com ódio, lhe veio com agressão, lhe veio com castigos, lhe veio com alguma coisa, ser manso é responder em amor. É responder com calma, com bondade. Ser manso não é tratar com a mesma moeda. Ser manso é ser amoroso. Depois ele vem dizer ele fala longanimidade. Bom, longanimidade não é nada mais, nada menos do que paciência. E é fácil ser paciente, não? Os pais sabem muito bem isso com os filhos. É muito fácil ser paciente com as crianças. Ou não. É bênção. Criança na vida do pai é para ajudar-nos a desenvolver a nossa paciência. É ajudar-nos a desenvolver a nossa longanimidade. Olha que bênção. Está vendo? Ó, tendo filhos, nós aprendemos a ser mais humildes, a ser mais mansos, a sermos mais longânimos. Viver essas partes do fruto do Espírito. Porque paciência de fato não é fácil. Não é fácil saber esperar. Não é fácil saber que num processo de ensino é preciso ter paciência. É preciso ter paciência porque nem todos funcionam da maneira que nós funcionamos. Por vezes aquela pessoa mais impaciente, mais agitada, é porque quer que o outro faça as coisas da maneira que ele faz. Já trabalhou com pessoa assim? Já viveu com pessoa assim? Que fala, vamos logo, vai! É porque a pessoa quer que seja do jeito que ela faria. Não é assim. Uma vez eu ouvi uma expressão muito interessante de uma psicóloga. Ela falou, eu aprendi a não medir os outros com a minha régua. Não entendi nada, pastor, eu explico. Eu aprendi a não olhar para os outros pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar dele. Porque ele é outra pessoa. Faz as coisas no tempo dele, do jeito dele, da maneira que prefere. Não adianta eu medir o outro pela minha régua. Se a gente aprende isso, a gente aprende um pouco mais de paciência. Se a gente aprende que o jeito de varrer dos adolescentes não é o jeito de um adulto, a gente aprende a ter mais paciência.
Se a gente aprende que o jeito de uma criança tirar o pó da raque não é o jeito que nós tiraríamos, a gente já começa a ter um pouco de mais de paciência. Se a gente aprende que aquele atendente do balcão, que está com aquela fila enorme, não faz da maneira que nós faríamos, porque talvez ele recebe pouco, está cansado, com férias atrasadas e não suporta mais estar ali, a gente vai aprender a ter um pouco de paciência com aquele que sofre também. E por fim, ele fala de suportar um ao outro em amor. O que é isso? É ser manso, é ser humilde, é ser paciente. Vivendo com humildade, mansidão e longanimidade, nós aprenderemos a suportar os outros em amor. Nós só suportamos em amor quando nós temos paciência. Nós só suportamos em amor quando nós reconhecemos que nós também somos falhos, então não adianta apontar os erros. Nós só suportamos em amor quando nós não revidamos com a mesma moeda. Nós somos mansos e tratamos tudo de uma maneira mais calma e tranquila. Se faltar algum desses pontos, a gente não vai suportar, a gente vai tolerar. A gente vai fazer vista grossa. Mas vista grossa e tolerância não faz aquilo que é o último ponto que Paulo nos trata aqui. Fazer vista grossa não traz unidade, traz divisão. O que é fazer vista grossa? É fingir que não está vendo. Fulano ali é um baita de um pecador, tá me devendo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fofocando, tá trazendo um mal terrível, mas deixa, vai. Deixa, porque senão só vai piorar. Deixa assim, senão piora. Talvez essa seja a maior exigência de qualquer pastor. Não fazer vista grossa. E isso é difícil, irmãos. Porque fazer vista grossa parece que impede algumas brigas. Mas se assim nós fazemos, nós estamos negligenciando uma união sincera e perfeita. Então às vezes o pastor é chato. Não porque ele quer, mas ele quer amar, quer servir, quer unidade. E para ser uma unidade sincera, plena e perfeita, é necessário algumas correções. É necessário acertar um pouco das coisas. E eu não digo só como pastor. Eu sei que vocês também às vezes fazem vista grossa para algumas coisas. Não façam. Não tolerem. Suportem amor. E suportar em amor é falar quando o outro erra. É falar, ó, você está pecando. E não é ideal que seja assim. Assim nós não estamos unidos em amor. Assim você está desonrando o nosso nome. Você precisa agir em conformidade com a palavra de Deus. E é isso então que nós fomos chamados. Qual é a nossa vocação então? Que eu comecei e ainda não disse qual que é ela. Eu já disse que nós temos que andar em dignidade. E andar em dignidade é suportar um ao outro em amor, com humildade, mansidão e paciência. Certo? Então andando com humildade, mansidão, paciência, que é suportar uns aos outros em amor, é viver de uma forma digna da vocação. E qual é essa vocação? Nós fomos chamados para ser um. Nós fomos chamados para ser nós. Eu estive lá no CTPI, lá em Campinas, no Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas, e uma das palestras que foi dita foi justamente essa. Muitos pensam que são vários eu, enquanto nós temos que ser um nós. Nós precisamos ser nós. Não eu, você, ele. Nós precisamos ser nós, unidos. Nunca é o que eu quero ou o que você quer. É o que nós precisamos. É o que nós alcançamos. É o que nós conseguimos. É o que nós fazemos para a honra e glória de Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós paramos de ser egoístas e vivemos para a honra e glória daquele que faz uma só, todas as coisas. Então, buscando essas características, vivendo dessa forma digna, nós buscamos a unidade que Cristo conquista e que o Espírito aplica em nós. Por isso, Paulo afirma que a unidade que há no corpo é somente um Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso que não faz sentido os desigrejados. Como que pessoas se dizem cristãs e não vivem união uns com os outros? Eu não consigo entender aqueles que são
últimos a chegar, os primeiros a ir embora na igreja. É estranho, né? Parece que não quer ser um com o corpo de Cristo Jesus. Aqueles que já vêm na igreja pensando para ir embora. Não quer ser um na igreja. Não quer conhecer, não quer compartilhar, não quer fazer parte. Isso é terrível. É prejudicial quando nós não buscamos ser um em Cristo Jesus. Nós somos chamados, nós fomos vocacionados para trabalhar. Nós fomos vocacionados para viver para a honra e glória de Deus, o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa função de viver, o nosso propósito da nossa vida é ser um para Deus. Se a gente entender isso, que nós precisamos ser um para Deus, já é meio caminho andado. Meio caminho, pastor? Esse não é o nosso propósito? Bom, agora falta, como um corpo, trabalhar para Deus. A gente tem que entender, somos um para trabalharmos em unidade para a honra e glória de Deus. Este corpo, ele tem um propósito, glorificar a Deus. Então, em unidade, precisamos entender e glorificar o nome do nosso bom Deus. A nossa vida cristã, ela não tem que ser solitária, ela tem que ser comunitária. Comum. Somos feitos um e nós podemos nos chamar de nós. Vale a pena entender que a igreja não faz o que o pastor manda, o que o pastor quer. A igreja faz aquilo que precisa ser feito para a honra e glória daquele que nos chama. Cristo nos faz um. Cristo nos une em amor. Cristo nos abençoa, nos fortalece, se manifesta a nós com dons e talentos. Se você ler, se você estiver com a sua Bíblia aberta, não está separada aqui nos nossos slides, mas na sua Bíblia, se você ler o versículo 7 e 8 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então nós fomos feitos um, e como um corpo, cada um tem o seu dom. A função do pastor é única e exclusivamente conduzir os dons da igreja para, em união, glorificar a Deus. Viver em dignidade nesta vocação que é ser um para Deus. É muito simples, mas é muito difícil. Porque nós temos dificuldade em compartilhar. Nós temos dificuldades, começando na nossa própria casa. É difícil a gente ter comunhão com o irmão. É difícil ter comunhão com o pai. É difícil ter comunhão com os filhos. É difícil vivermos em união uns com os outros. É difícil, é complicado, porque nós somos pecadores. E o meu pecado te incomoda, e o seu pecado me incomoda. E é mais fácil, aparentemente, estarmos distantes, porque assim um não espeta o outro. Mas distantes, nós somos como uma brasa tirada do fogo. Se você já tirou uma brasa do fogo e ficou observando ela, em pouco tempo, ela esfria. Ela estava incandescente, vermelha. Você tem que tirar com alguma coisa e coloca de lado. E ali ela começa a ficar preta. Sai aquela fumacinha, esfriou e você consegue pegá-la com a mão. Um crente que não está unido com o corpo de Cristo Jesus, ele esfria. Ele perde a sua chama. Ele morre. E o que precisa então para aquecer? Esta brasa precisa voltar para a fogueira. E ali junto, mesmo que queimando, mesmo que um incendiando o outro, mesmo que um desgastando e desbastando o outro, queimamos para a honra e glória do Senhor. Porque o carvão é consumido, ou não? Ele consome, ele vai virar pó. E até virarmos pó, queimaremos para a honra e glória de Deus. Somos como brasa, somos como carvão. Não pretos escuros que mancham e sujam, mas incandescente, queimando o fogo do Espírito Santo em nós, brilhando a luz de Cristo em nós, até virarmos pó, até retornarmos ao pó. Até lá, trabalharemos juntos, queimando de uma maneira maravilhosa e gloriosa para o nosso bom Deus. Concluindo, Jesus ora por nossa união, entre nós com o Pai, lá em João 17, como nós lemos. Ele proporciona essa união na cruz, realizando a nova aliança no seu sangue.
Jesus reuniu consigo todo tipo de crente enquanto esteve trabalhando na terra. Ele juntou para si pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas desprezíveis, pessoas saudáveis, pessoas consideradas imundas pela sua doença. Todos ele atraiu, ele não dispersou, ele sempre uniu. Ele nos une no seu sangue, ele nos une em sua graça. E a minha pergunta a você, igreja, é: você tem unido ou você tem afastado? Você tem reunido ou você tem expulsado? Tendo em vista a expressão maior de humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros em amor, que é Cristo Jesus, olhando para Jesus e toda a reunião que ele fez, toda a união que ele nos proporciona, eu te pergunto, como você tem agido? Tem sido humilde? Tem reconhecido o seu pecado e parado de apontar um pouco o pecado do outro? O que você fez em prol da união do corpo? Você fala mal do seu irmão? Não só de sangue, mas o seu irmão aqui, de carne. Você fala mal da sua igreja? Ah, minha igreja não dá. Ah, minha igreja é isso. Ah, aquele irmãozinho não sei o quê. Ah, não, pastor, eu não falo mal de ninguém. Mas não adianta ser passivo. Você é ativo. Você fala bem. Você elogia. Você tem elogiado os seus irmãos, você tem elogiado a sua igreja. Nossa igreja tem feito um trabalho maravilhoso com as crianças. Foi bênção ontem, não? Coisa boa, gostosa. Plantar. Projeto Plantar, mão na massa. Prática. Foi maravilhoso. Foi prazeroso. Foi divertido. Agora em casa está cheio de plantinha bonitinha. E vamos continuar tirando foto e mostrando que a nossa união produz frutos. Você tem compartilhado esses momentos maravilhosos com os demais? Os nossos adolescentes têm aproveitado de momentos preciosos juntos também. Nós aproveitamos uma terça-feira nesse feriado maravilhosa. Você tem divulgado isso? Por vezes, a gente só fala aquilo que é ruim, enquanto tantas coisas boas têm acontecido. Tantas coisas maravilhosas Deus tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, como diz o salmista. A gente está causando união ou divisão? A gente está expulsando as pessoas que poderiam chegar ou a gente está abraçando elas para que elas continuem conosco? Irmãos, para vocês terem uma noção, tem pessoas que entram em páginas de igreja só para dar dislike nas lives e nos vídeos. Graças a Deus a nossa não sofre disso, mas eu já vi várias igrejas que tem pelo menos um dislike. Tem 500, 600 likes no vídeo do YouTube e um dislike. Fala, o que motiva uma pessoa a entrar lá na live, onde ali está transmitindo o culto para honra e glória do nosso bom Deus, e deixar um polegar negativo? Eu não entendo o que motiva uma pessoa a fazer isso. Bom, essa pessoa não quer a união do corpo. Não sejam esses. Não sejam esses que mancham a imagem da igreja. Você pode discordar de algumas coisas. Converse com quem você discorda. Isso é suportar em amor. Isso é ter mansidão. Isso é ter humildade. Falar, olha, eu não sei se sou eu que enxergo assim, mas você não acha que a gente poderia fazer diferente? Você não acha que como igreja, juntos, nós não poderíamos fazer assim? Então vale a pena a gente parar para pensar. Se nós somos aqueles que ajuntam ou aqueles que espalham. Se nós estamos cumprindo a nossa vocação de unidade, ou se nós estamos sendo de fato usados por Satanás para causar divisão na igreja. Das duas, uma. Ou nós estamos ajudando na união, ou então nós estamos espalhando. Não tem como ficar no meio termo. Pastor, eu nem ajudo e nem atrapalho. Isso não existe. Porque Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é comigo, é contra mim. Ele deixou isso claro. Se você não está fazendo pela união, você está fazendo pela desunião. Pense nisso. Glorifique o nome do nosso bom Deus, porque Ele nos capacitou à união. O sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário nos proporciona humildade, mansidão, paciência, para suportarmos uns aos outros e sermos unidos, como uma chama que queima, como uma fogueira incandescente que queima de uma maneira maravilhosa. E quando uns já estão virando o farelinho,
outros vão entrando para continuar queimando e queimando, essa fogueira jamais se apaga. Porque essa fogueira é sustentada por Deus, o qual é um. E nós somos nele. Esta união que diz lá no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É Ele que mantém essa nossa fogueira acesa. É Ele quem vai acrescentar. É Ele quem vai nos ajuntar cada vez mais e mais. Nós precisamos ser usados por Deus. Essa vocação, esse chamado de sempre ser um, de se fazer um, para a honra e glória dEle, para todo sempre. Vamos orar? Graças rendemos, nosso bom Deus, pela união no corpo de Cristo Jesus que o Senhor nos proporciona através do sangue derramado na cruz do Calvário. Graças te rendemos, nosso bom Deus, porque o Senhor nos dotou de mansidão, de humildade, de paciência, para que nós pudéssemos suportar uns aos outros em amor e assim causar a união deste corpo, sermos unidos ao bom Deus em Cristo Jesus. Assim como o Filho e o Pai são um, assim nós também somos um com o Senhor, para honrar-te, glorificar-te, engrandecer-te para todo sempre. Ajuda-nos a cada dia mais e mais, nessa união, nessa dádiva maravilhosa. Que nós cantemos ao bom Deus não somente da boca para fora, que nós somos um único corpo, para te glorificar, honrar e bendizer. No nome de Jesus. Amém.